Deusas, os mistérios do divino feminino, por Joseph Campbell. Tradução de Tônia Van Acker, editora Palas Atenas, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoia seu vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Obrigada a todos que colaboram de alguma forma. Também é possível colaborar comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o José, que nos comprou este livro. É graças a ele que ouvimos este livro. Então, obrigada, José. Seja você também um contribuidor nesse sentido. E também é possível contribuir tornando-se membro. Ao tornar-se membro, você fará parte dessa comunidade que auxilia a manutenção e permanência deste canal. Muito obrigada a todos os membros. Faça parte você também de alguma forma. Caso possa, deva e queira. É claro. As mensalidades começam a apenas R$ 1,99 ao mês. Dê uma olhada e intere-se. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Capítulo 6. Ilíada e Odisseia, o retorno à deusa. A Ilíada representa o mundo de orientação masculina dos povos indo-europeus, no qual figuram predominantemente Zeus, Apolo e os deuses do Olimpo. Depois da Ilíada, segue-se a Odisseia, em que vemos o retorno da deusa. Foi Samuel Butler quem afirmou que a Odisseia teria sido escrita por uma mulher. É marcante a mudança de disposição e atmosfera em relação à Ilíada e sua psicologia orientada para o masculino, a guerra e as conquistas, visto que na Odisseia é muito importante aprender com a deusa sobre a vida. Gostaria de contar a história da Ilíada e da Odisseia, dando-lhes um pequeno toque da minha visão pessoal. A Odisseia é um conto sobre as andanças de Odisseu, em grego Odisseus, na forma latina Ulisses, desde o momento em que sua frota é varrida pelos deuses até sua volta para casa, jogado pelas ondas, adormecido em Ítaca. Na primeira parte da história, ele interage com os seres humanos sobre a face da terra. Depois de aportar na terra dos comedores de lótus ou lotófagos, ele se encontra na região dos mitos e monstros. E os personagens que encontra são todos mitológicos. Os cíclopes,
Sila e Caríbides, os Lestrigões, monstros, Circe, Calipso e Nausicaa, todas ninfas. E quando ele finalmente acorda e se vê de novo na terra natal, vai até o seu palácio e descobre que, durante sua ausência, os pretendentes de sua esposa o haviam usurpado. Daí vem o desfecho, a expulsão dos pretendentes e o reencontro com Penélope. Voltemos a nossa atenção para Circe, Calipso e a pequena Nausicaa. Ao examinar essas personagens, vemos que Circe é a tentadora, Calipso a esposa e Nausicaa a virgem. Agora recordemos a causa da Guerra de Troia. 3 mulheres, Afrodite, Hera e Atena, competem num concurso de beleza tendo pares por juiz. Estes são os princípios dominantes da deusa e representam aspectos da manifestação do poder feminino. O julgamento de pares. Afrodite é o impulso erótico absoluto e corresponde a Circe na Odisseia. Hera é a esposa de Zeus, a matrona, a dona de casa, a mãe do universo, e sua contraparte Calipso, com quem Odisseu viveu 7 anos. Atena é a deusa virgem, nascida do cérebro de Zeus, filha do pai, inspiradora e patrona dos heróis, cuja contraparte é a pequena Nausicaa. Cada uma delas representa um dos aspectos do poder feminino, aspectos da energia da vida, Sakti. Quando Paris é convidado a julgar as 3 deusas, afirma Jane Harrison em seu maravilhoso livro Prolegomena to the Study of Greek Religion, Prolegômenos ao estudo da religião grega, diz ela então que isso corresponde a humilhar a deusa, quando Paris é convidado a julgar as 3 deusas. Ali se encontravam as 3 maiores deusas clássicas, os 3 aspectos da única deusa que se manifesta nessas 3 formas. Então chega Paris, um jovem lânguido, e as julga como se fosse um concurso de beleza barato. E elas, pasmem, lutam por seu voto, fazendo promessas e oferecendo propina. Afrodite diz: escolha a mim e eu te darei Helena de Troia. Helena, a mulher mais bela do mundo. Infelizmente já casada com Menelau, né? Mas quem importa? Eu a conseguirei para você. Hera diz: escolha a mim e te darei majestade, dignidade e poder entre os homens. E Atena diz: escolha a mim e eu lhe darei fama heróica. Como observa Jane Harrison, na verdade esse jovem está elegendo a carreira da sua vida. Está decidindo qual dessas deusas padroeiras ele adotará. Ele está escolhendo sua orientadora espiritual, guardiã e guia. A reinterpretação disso é nada menos que a patriarcal humilhação da grande deusa. Temos aí a suposta causa da Guerra de Troia, dos 10 anos de coisas de machão. Mulheres e butim. Quando Aquiles, o grande herói grego, se retira e vai remoer as mágoas na barraca, qual é a sua grande discussão com Agamenon? A alegação do motivo que fez Aquiles negligenciar a guerra? Teria sido estratégia ou tática? Não. Eles brigam para ver quem fica com a loira. Ora, essa é uma atitude diante do feminino totalmente diferente daquela que seria um diálogo adequado entre os gêneros. Depois que Odisseu luta 10 anos nessa guerra, ele parte para casa com sua frota de 12 navios. Assim que ouvimos mencionar o número 12, sabemos que se trata de uma situação mitológica. Os 12 navios representam aspectos da própria essência de Odisseu. Ele e seus homens descem em outras paragens a caminho de casa e lá estupram mulheres e destroem cidades só para se divertir. Mas quando retornam a seus navios, os deuses proclamam: isso não é jeito de um homem voltar para sua esposa. Ele precisa ser reapresentado, ou como dizem hoje em dia, posicionado a respeito.
Então, por 10 dias, os deuses jogam os navios de lá para cá ao sabor da tempestade, até que aportam na terra dos lotófagos. Daqui em diante, eles estão na esfera dos sonhos e visões, no mundo do mito. Odisseu encontrará 3 ninfas, e nenhuma delas pode ser manipulada, pois ele precisa encontrar-se com o princípio feminino, segundo as condições do feminino. É óbvio que ele recebe ajuda de Hermes, e é interessante notar que na Odisseia, o deus guardião do herói guerreiro não é Áries, deus da guerra, nem Apolo, nem Zeus, mas Hermes, deus mensageiro que guia as almas para o renascimento e para a vida eterna. E por meio da iniciação concedida pelas 3 deusas desprezadas no início pelo julgamento de Paris, ele se prepara para voltar para casa e para sua esposa Penélope, salvando-a dos pretendentes espoliadores. Com Penélope se apresenta outro tema interessante, o da tecelagem. Durante a ausência de Odisseu, todo dia, o dia inteiro, ela tecia um tapete que à noite ela desmanchava. Trata-se de um artifício para manter afastados os pretendentes, pois ela havia prometido escolher um deles assim que terminasse de tecer o tapete. Todas as figuras femininas com que Odisseu trava contato retomam esse tema. Circe das madeixas trançadas que tece uma tapeçaria. Calipso também dos cabelos em tranças, que tece uma tapeçaria. E a pequena Nausicaa lavando a roupa. Esta é a fêmea como Maia, tecelando o mundo da ilusão, criadora da tapeçaria do mundo. Odisseu tinha uma vara de 360 javalis, número de dias do ciclo do ano convencional nas antigas tradições, e foi ferido na perna pela presa de um deles. Adonis foi morto por um javali. O herói irlandês Diarmuid, não sei se essa é a pronúncia, creio que não, mas escreve-se Diarmuid, teve sua vida ceifada por um javali. Osíris, o deus egípcio que morre e ressuscita, foi morto por seu irmão Sete enquanto caçava um javali. Esse relacionamento com o javali quitônico, com o deus morto e ressurreto, é um tema que permeia toda a mitologia e toda a Odisseia. A configuração da Lua e do Sol no mesmo signo do zodíaco no equinócio de primavera só se repete a cada 20 anos. Quanto tempo Odisseu ficou longe de Penélope? 20 anos. O problema de coadunar a mitologia lunar e a solar era bastante grave nesse período, e a história está imersa nesse contexto. Conforme observei acima, o Sol, que não tem sombra e que representa a vida eterna, é símbolo da consciência desvinculada do campo do tempo e do espaço. Mas a Lua, que morre e ressurge todo mês, é justamente a consciência dentro do campo do tempo e do espaço. A realização seria perceber que as duas consciências são uma só, que a nossa vida temporal e a eterna são uma só. A pergunta, haverá vida após a morte? Perde o sentido se vivenciamos o princípio eterno aqui e agora. Este é o ponto principal. Qual é o relacionamento entre a vida lunar e a vida solar que estamos vivendo? Tal é o problema representado na Ilíada e na Odisseia pelo esforço de coadunar as duas mitologias. E a resposta chega em termos dos poderes da deusa. Como disse, cada uma daquelas deusas é a deusa inteira, e as outras são facetas de seus poderes. Afrodite é a deusa divina cujos poderes são refletidos por todo o mundo como o poder do amor, da dinâmica da energia, representada por Eros, que é seu filho, e uma das mais importantes deidades do panteão clássico. No banquete de Platão, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, ele é o deus original do mundo. Afrodite, em seu aspecto de luxúria, desempenha um papel na tríade na qual Hera e Atena também atuam, mas poderia muito bem fazer todos os papéis sozinha. Como deusa total, ela é a energia que dá suporte à Shakti de todo o universo. Em sistemas posteriores, as 3 graças passaram a representar 3 aspectos do poder de Afrodite: enviar energia para dentro do mundo, tragar a energia de volta para a fronte
e unir esses dois poderes. Na mitologia mais antiga, a deusa era vista como a principal força criativa do universo. Quando da inserção da mitologia masculina pelos povos indo-europeus, observamos uma mudança na ênfase. Como mencionei antes, na versão contada por Hesíodo, o deus celeste Urano estava deitado tão próximo à sua mãe Gaia, que era também sua consorte, que os filhos do ventre da deusa não conseguiam nascer. Pela mágica dos seus antigos poderes, Gaia deu a Cronos, filho mais velho e corajoso do seu ventre, uma foice para castrar seu pai. Então Cronos castra Urano e separa o céu da terra. O tema da separação do céu e da terra aparece na maior parte das mitologias sob uma forma ou outra. Ele surge no mito egípcio de Nut, deusa do céu, que é empurrada para cima e para longe do deus terra, Geb. Há uma divertida versão nigeriana, segundo a qual uma mulher está pilando grãos numa enorme bacia com uma gigantesca estaca e, a cada movimento, o topo da estaca vai batendo no céu, de modo que o rei do céu vai se mudando cada vez mais para cima. De um jeito ou de outro, acontece essa separação entre o céu e a terra, que no início eram um, e o andrógeno cósmico original torna-se macho e fêmea. Depois de castrar seu pai, Cronos simplesmente joga a genitália por sobre o ombro, que cai no mar, produzindo muita espuma, e dessa espuma nasce Afrodite. Com essa versão temos um novo rebaixamento da grande deusa, pois ela já existia, mas a história vira tudo de cabeça para baixo e faz com que ela se torne uma mera manifestação dos poderes sexuais de Urano. Na arte, ela é com frequência mostrada dentro de uma concha, como na famosa obra de Botticelli. Ela era conhecida também como Nascida da Espuma ou Nascida do Mar. Nas representações romanas e helenísticas mais tardias, durante um período mais pudico, ela é vista cobrindo as genitais. Mas na forma anterior da deusa, era precisamente a sua nudez que representava o poder de seu ser. Como o amor e a guerra estão inexoravelmente ligados, Áries é representado como amante de Afrodite. O primeiro relacionamento de Afrodite é com Áries, e as palavras vale tudo no amor e na guerra são dele. Os planetas Vênus e Marte aparecem de um lado e de outro do Sol no sistema astrológico clássico. Outro relacionamento de Afrodite é com Hermes, senhor que nos guia à vida imortal. Esta é a energia de Shakti que inspira tanto a guerra como a iluminação mística. Hermes representa o caminho até a iluminação. A pequena biga é puxada por 2 cavalos chamados Eros e Psique. Do ponto de vista feminino, Áries e Hermes são os 2 tipos básicos de relacionamento. Um é o jovem defensor, guerreiro que mata o dragão. O outro é Hermes, o mais velho, que leva às almas a sabedoria imortal e a vida imortal. O bastão de Hermes, chamado caduceu, tem 2 serpentes interligadas que representam a energia solar e a lunar. Ele é retratado frequentemente com seu animal totêmico, o cão, capaz de seguir uma pista invisível, o caminho que leva a uma vida mais longa, que é oferecido por Hermes. Boa parte das vezes, Hermes é representado como aquele que se relaciona com Hera, Afrodite e Atena no julgamento de Paris. Jane Harrison nos oferece ainda outra leitura do julgamento de Paris, descrevendo a cena com grande pertinência como um concurso de beleza. Hermes convida Paris a escolher entre as 3 deusas. Afrodite está sendo embelezada por Eros, que a fará muito atraente. Ele coloca nela uma pulseira. Vemos o cão de Hermes e o gamo, animais associados a Ártemis, mas que poderiam pertencer a qualquer uma dessas deusas. Hera está bem composta, arrumando-se de modo apropriado, como condiz a uma matrona respeitável. E Atena, nas palavras de Jane Harrison, está simplesmente tomando um bom banho. Então chega a hora do julgamento. Quando Paris escolhe Afrodite, precipita o rapto de Helena, esposa de Menelau de Esparta, fato que faz eclodir a Guerra Mundial do século XII a.C., empreendida para recuperar Helena.
Harrison prossegue propondo uma interpretação muito original para os acontecimentos durante o julgamento de pares. Nesse vaso de figuras vermelhas do século V a.C., vemos as três deusas, que não podem ser consideradas beldades por homem algum, todas trazendo na mão o símbolo do ciclo do mundo, a roda do destino. Hermes está dizendo a Paris: "Vamos, rapaz, você tem de encarar." Mas Paris está tentando fugir da responsabilidade de escolher o rumo da sua vida, seu destino, representado pelas deusas. Como afirma Harrison, abre aspas, Hermes chega a segurar Paris pelo pulso para obrigá-lo a comparecer. Aqui não há nenhum sinal de prazer voluptuoso diante da beleza dessas deusas. As três figuras femininas são rigorosamente semelhantes. Cada uma delas carrega uma coroa. Escolher uma delas seria uma tarefa difícil. Fecha aspas. Estas são as três Shakti que representam os três caminhos na vida. Qual deles o jovem escolherá como carreira? Seguirá o caminho de Atena para uma vida heróica? O caminho de Afrodite, do erotismo? Ou o caminho de Hera, em direção às regras reais, à majestade e à dignidade? Os poderes simbolizados pela personificação das deidades são as entidades que constituem o nosso ser como objetos naturais, bem como o mundo natural no qual vivemos, de modo que estão lá fora e também dentro de nós. As formas de abordá-los podem ser tanto externas, como acontece na atitude da oração, como através da meditação, que é a maneira hindu. Temos abundantes depoimentos de xamãs e também escrituras das tradições religiosas do mundo inteiro que nos permitem saber que este é o modo de compreender as deidades. As energias que constituem o mundo podem ser pensadas como variantes de uma única energia, ou como entidades diferenciadas que emparelham variados aspectos da natureza com as nossas próprias vidas, de modo que as deidades podem ser vistas como tais ou como específicas. Miller cunhou um termo quando começou a perceber que as deidades hindus podiam ser abordadas tanto especificamente como constituintes do fogo, dos ventos ou da luz solar, ou, por outro lado, como deidades totais. Enoteísmo. Ou seja, um deus individual pode ser compreendido pela mente como representante da totalidade das deidades do universo. Nesse caso, ele seria a figura do divino criador, embora não fosse criador de fato, mas alguém através do qual as entidades criadoras nos chegam. Por outro lado, um deus pode ser abordado como representante deste, daquele ou daquele outro aspecto específico da totalidade. Esse é o caso das deusas dos gregos, que participam dessa mutualidade na vivência das deidades. Tenho dito que a deidade ou o mito são metáforas transparentes que permitem entrever a transcendência. Depois de pensar durante 70 anos sobre estas questões, finalmente descobri esse termo na obra de um psiquiatra junguiano chamado Kaufried von Durkheim. A deidade ou o mito são metáforas. É preciso nos lembrarmos de que são metáforas, transparentes à transcendência, e então essa metáfora poderá nos conduzir para além dos nossos poderes de intelecção. Essa é a mesma ideia que nos chega através do romantismo alemão e também das tradições da Índia. A afirmação de Goethe, tudo o que é transitório não passa de referência, Nietzsche acrescenta, todas as coisas eternas são apenas referências. Essa é a chave para compreender as deidades. Elas são personificações, representações metafóricas de poderes que operam na nossa vida aqui e agora. Há nelas uma verdade, a verdade de nossas próprias vidas e atitudes. O Deus que escolhemos reverenciar como deidade primária representa a escolha dos poderes que serão a base da nossa vida. Escolhemos um ou outro aspecto do nosso viver como possibilidade que representaremos dentro da realidade. Numa sociedade aberta, podemos fazer nossas próprias escolhas, mas numa sociedade tradicional, os indivíduos podem minimizar riscos através desta ou daquela carreira, cada uma delas podendo ser vista sob a égide desta ou daquela deidade. Esse é o problema do julgamento de poderes e de toda a ideia clássica de Paris escolher a mais bela das deusas. Pede-se a ele que escolha a deidade que se tornará sua Shakti, energia que define o sentido de sua vida.
Isto é o que as energias femininas representam nesses mitos, forças das quais o masculino é apenas um agente. Como musa, como deusa mãe ou como inspiradora de uma vida heróica, essas deusas são reflexos da força principal que o feminino representa e que em si está aberta à natureza. A vida da deusa é tal que ela é movida pela natureza de um modo que o masculino não é. As três deusas são os três possíveis destinos de pares, e sua escolha remete ao relacionamento entre as forças masculinas e femininas. Todas as deusas devem ser referidas em termos relacionais, e até onde sei, não existem representações de deusas ou deuses desprovidos de relacionamento com as polaridades do mundo. Paris escolhe Afrodite, e ela o recompensa, dando-lhe Helena. A Ilíada. Helena era esposa de Menelau, e ao que parece ambos eram originalmente deidades de Esparta. Cabe observar que há dois aspectos da mitologia clássica. Um é aquele que foi corrigido pelos literatos depois dos séculos VII e VI a.C. O outro é aquele constituído pelos cultos locais. Ao visitar Esparta e a Beócia, encontramos cultos fundados na região associados a rituais locais. Naquilo que podemos chamar de redação literária ateniense, os personagens são desenraizados de sua terra natal e enxertados na narrativa épica. De modo que Helena é raptada e Menelau vai até seu irmão Agamenon e diz: "Aquele troiano, ele fugiu com a minha mulher." E Agamenon responde: "Isso não está certo. Temos de pegá-la de volta." Essa resposta mostra a mulher como propriedade. Os irmãos reúnem então um exército de heróis e uma frota de navios os leva até Troia. Vejam que nenhum desses heróis queria embarcar nessa expedição. Odisseu finge que está louco para evitar a convocação. Ele acaba de se casar, tem um filho pequeno e quer ficar em casa, mas Agamenon usa da esperteza. "Você está louco mesmo?" diz ele, e coloca o filho de Odisseu, o pequeno Telêmaco, na vala da terra, em frente ao arado que Odisseu está conduzindo. Odisseu estanca diante do filho, e a farsa cai por terra. Lá vai ele para a guerra. Agamenon e Odisseu recrutam Aquiles, pois ele é o guerreiro sem o qual eles não podem vencer. E agora vem um evento desastroso. Os veleiros estão todos reunidos, prontos para singrar os mares até Troia. Mas não há vento. Isso porque as tropas de Agamenon ofenderam a Ártemis, matando uma lebre prenhe. Calcas, sacerdote da frota, aconselha a Agamenon dizendo que é necessário um sacrifício para conseguir vento, um sacrifício humano. Então Agamenon manda dizer à sua esposa, Clitemnestra, que mande Ifigênia, sua filha mais nova, e a sacrifica para conseguir vento. É evidente que quando Agamenon volta da guerra, sua esposa o mata. Quem poderia culpá-la? Nessa representação romana, Agamenon, pai de Ifigênia, está à esquerda, cobrindo os olhos para não ver. À direita está o sacerdote que diz: "Será que devemos fazer isso mesmo?" Claro, as representações em figura e ilustrações estão aqui no livro. Adquiram no caso queiram vê-las. No alto vemos Ártemis. Martin Nilsson, grande autoridade em religião grega da antiguidade, escreve que Ártemis era a grande deusa total que representava todas as forças da natureza. Com a diferenciação das deusas e a departamentalização dos poderes, Ártemis veio a ser associada ao mundo natural e à floresta. Tornou-se a mãe das coisas selvagens. Na versão de Eurípides, no momento da execução de Ifigênia, Ártemis a substitui por uma Ifigênia ilusória e leva embora a verdadeira, que se torna a sacerdotisa de Ártemis em Tauris. Mas, na Ilíada, Ifigênia é sacrificada, e isso traz de volta os ventos que levam o exército até Troia. Aquiles é o herói da Ilíada. No entanto, ele não é descrito como um homem nobre. Esse título vai para Heitor, o troiano. Os gregos admiram tanto seus inimigos quanto suas próprias tropas, e os descrevem com dignidade, compaixão e apreciação. Uma interessante ilustração dessa característica se oferece quando Odisseu e Diomedes capturam um troiano chamado Dólon. Reina um senso de respeito pelo oponente. Heróis de lado a lado são equiparados como iguais.
Trata-se de uma qualidade grega que marca esses épicos e tragédias. Ésquilo escreveu sua tragédia aos persas poucos anos depois de ele mesmo ter participado da batalha contra os persas, e a humanidade com a qual ele trata seus ex-inimigos é típica grega. Os épicos homéricos datam quase que do mesmo período que o livro dos Juízes. Basta ler essa parte do Antigo Testamento para saber como os israelitas, semitas, viam seus inimigos. É uma história totalmente diferente. Homero começa a Ilíada com as seguintes palavras: Eu canto a ira de Aquiles. Ora, por que Aquiles estava com raiva? Há 2 motivos, e eles aparecem em 2 etapas. O primeiro motivo envolve Briseida, linda mulher cativa. Aquiles a possuía, mas Agamenon a desejava e se aproveitou da sua patente para consegui-la. Qual é a reação de Aquiles? Ele fica se remoendo em sua barraca e não sai para a batalha. Mas Aquiles é um herói e um poderoso guerreiro sem o qual a batalha não será ganha. De modo que, por fim, Odisseu é enviado à barraca de Aquiles para convencê-lo a lutar. Aqui vemos Odisseu no papel de instrutor ou guru. Mas Aquiles continua se negando a sair até que seu amigo Patroclo é morto usando a armadura de Aquiles. Agora, irado, Aquiles sai para vingar a morte de seu amigo. E então chega o momento crucial para Heitor. Ele é o único capaz de enfrentar Aquiles, pois ele é o herói dos troianos. Na figura da Cratera, a esposa de Heitor, Andrômaca, segura no colo seu filho Astyanax, pequena estrela. A criança se assusta com o elmo do pai e Heitor o deixa no chão e afaga seu filho. Andrômaca implora para que ele não vá, dizendo que será morto. Heitor responde: nenhum homem jamais evitou sua morte pela covardia. Ora, esta resposta é o correspondente grego da reflexão feita por Krishna na Bhagavad Gita, que é um capítulo do grande épico hindu Mahabharata, sobre o mesmo problema, o guerreiro e a virtude da guerra. O Mahabharata tem origem num povo do mesmo tipo que travou batalhas no mesmo período da Ilíada, e na Bhagavad Gita temos o que pode ser chamado de misticismo da guerra. Arjuna, chefe guerreiro dos Pandavas, que estão tentando reconquistar seu território, pergunta a Krishna se pode conduzir sua biga. A batalha está prestes a começar e Arjuna pede a Krishna que o leve até a divisa do campo de batalha antes que ele sopre a trombeta para dar início à guerra. Quando Arjuna se vê ali entre os 2 exércitos, ele vê homens que admira dos 2 lados, homens que ele considera seus mestres em filosofia. Arjuna depõe seu arco e diz: melhor que eu morra aqui do que precipitar essa batalha. Krishna responde: de onde vem esta ignóbil covardia? Isto não condiz com um guerreiro. Krishna então diz aquela maravilhosa frase sobre o transcendente que é o grito da batalha da Gita: aquilo que nenhuma espada pode tocar, a chuva não molha. O Eterno não é tocado por sua espada, mas os processos históricos estão em andamento, e é seu dever participar. Krishna dá a Arjuna esse maravilhoso conselho sobre a prática da ação como yoga. É o yoga da guerra, o yoga de desempenhar nosso dever sem medo ou desejo em relação aos resultados. Qual é o princípio básico da ação? Se ficarmos interessados nos resultados, acabaremos perdendo o centro, e nosso desempenho sofrerá com isso. Entre lá sem medo nem desejo, seja por si mesmo ou pelos outros, e faça o que tem de ser feito. Dê o passo decisivo. Esse é o modo indiano de dizer aquelas mesmas palavras estoicas de Heitor. Então Heitor monta sua biga e vai ao encontro da morte. É o momento de agir, de fazer sem medo nem desejo. Evidentemente, Heitor é morto em batalha por Aquiles, que faz o que hoje nós consideramos uma coisa horrível. Amarra o cadáver à sua biga e o arrasta em volta de Troia. Alguns dizem que Heitor foi capturado vivo e morto dessa forma. Teria sido tão só um ato brutal de vingança contra um inimigo antes poderoso? Não fica claro qual teria sido a motivação de Aquiles, mas outra interpretação
é a de que as muralhas de Troia não eram apenas muralhas físicas de pedra e argamassa, mas muros encantados, e que este teria sido um ato mágico para desfazer o feitiço protetor das muralhas de Troia. Depois disso, Príamo, velho rei e pai de Heitor, vem humildemente pedir a Aquiles o corpo de seu filho para poder conduzir um funeral condigno. Isso era muito importante nas culturas tradicionais. A tragédia de Antígona nasce desse costume. E agora chegamos à famosa aventura do cavalo de Troia, que Odisseu e Diomedes inventam por sugestão de Aquiles. Eles preparam um imenso cavalo de madeira e enchem de soldados. Então os navios gregos se retiram, deixando o cavalo na praia. Os troianos pensam que a guerra acabou e que esse troféu foi deixado em sua honra. Eles arrastam o cavalo de Troia para dentro da cidade e então, à noite, os soldados gregos saem do cavalo, abrem os portões e os gregos destroem Troia. Surge a questão do final da guerra. Troia caiu. A guerra foi vencida. E agora temos o que chamo de Nostos, ou a volta para casa dos guerreiros depois de 10 anos de batalha. Muitas das peças trágicas se baseiam nesses retornos ao lar. O primeiro, claro, é o retorno de Helena ao seu marido Menelau. Ela foi capturada em uma situação vergonhosa, e quando embarcou no navio, deve ter havido uma memorável cena de desentendimento doméstico. Mas, novamente, na versão de Eurípides dessa cena, ele salva a reputação dela dizendo que não era Helena quem estava em Troia, mas apenas uma imagem dela, uma presença ilusória, e que Helena, na verdade, estava escondida no Egito durante a guerra. O próximo grande retorno é o de Agamenon. O ciclo de mortes que principia com o sacrifício de Ifigênia continua com o assassinato dele pela esposa, Clitemnestra, e depois o assassinato dela pelo filho Orestes. Ora, em qualquer cultura, o matricídio é o ato mais hediondo que se possa perpetrar. No entanto, na Grécia daquela época, restava uma pergunta: de quem Orestes é filho? De seu pai ou de sua mãe? Os relacionamentos estão sendo legitimados pela linha matrilinear ou patrilinear? Se a herança segue pela linha paterna e o pai foi assassinado, então é dever do filho matar o assassino de seu pai, neste caso, a própria mãe. Se, por outro lado, a herança vem da linha materna, então matar o assassino de seu pai não é dever do filho, já que o pai é de só menos importância. Então o ato se torna pessoal e, portanto, um pecado. Fica claro o conflito entre os dois sistemas. O anterior, de base matriarcal, que sobrevivera no campo entre os pagani, latim para pessoas rústicas, e daí a palavra pagãos, e o sistema posterior, indo-europeu de direito patriarcal, que foi adotado pelos gregos aqueus, em particular os da cidade de Atenas. Como representantes do sistema patriarcal, Apolo e Atena declaram que Orestes não tem culpa e que se encarregarão de aplacar a força feminina das fúrias, fazendo o sacrifício de um porco sobre Orestes. Na figura 103, Orestes está sendo purificado da culpa por derramar o sangue de Clitemnestra no templo de Apolo em Delfos. Notem que ele está encostado no ônfalo. Apolo está à direita banhando-o com sangue de porco. Orestes é purificado no sangue do cordeiro, por assim dizer. O sacrifício do porco é feito para aplacar a ira das fúrias, que representam as forças quitônicas do inframundo e a linha patriarcal. O sacrifício do porco ganhará grande importância na Odisseia. Ártemis está em pé atrás de Apolo, carregando lanças de caça. À direita de Orestes dormem 2 eríneas, fúrias, que Atena faz adormecer. A mulher que toca as 2 eríneas é a sombra de Clitemnestra, pedindo a elas que acordem para vingá-la. As eríneas são deidades antigas da tradição grega, abre aspas, vingadoras de ofensas contra relações de sangue do lado materno ou paterno, de ofensas contra a moral e até contra a lei natural, fecha aspas. Elas representam, abre aspas, um relacionamento humano intensamente sentido, a alma ultrajada do homem morto clamando por vingança, fecha aspas. Orestes sai limpo, e o princípio masculino domina. O porco, como vimos em Satal-Uyuk, não sei se esta é a pronúncia, era o animal doméstico representativo das forças quitônicas.
Os aqueus chegaram com seu gado e seus próprios deuses, a quem eles sacrificavam um touro ou uma vaca. Mas as forças que precisam ser aplacadas no caso de Orestes são os poderes da terra, das fúrias, da deusa-mãe. Jane Harrison nos fala da diferença entre os dois sacrifícios. O dos aqueus é uma refeição partilhada com os deuses, enquanto o antigo sacrifício do porco é o que conhecemos como holocausto, literalmente queimar por inteiro. Matar o animal, derramar seu sangue e suas cinzas na terra, isso não é uma refeição partilhada. A Odisseia. Chegamos agora ao grande Nostos, o retorno de Odisseu. Na minha visão, Odisseu empreende essa busca para voltar para casa decentemente, voltar para Penélope, sua esposa, e não para uma loira qualquer, alguém que é vítima e butim de guerra, mas para sua esposa. Uma esposa é alguém com quem contracenamos como o outro lado do mistério da androginia, de modo que Odisseu precisa ser despojado da sua atitude de guerreiro, papel que não comporta nenhum diálogo entre as forças do masculino e do feminino. Penso na Odisseia como um livro de iniciações, e a primeira delas é a iniciação de Odisseu num relacionamento mais apropriado em relação ao feminino, que fora enfraquecido no tempo do julgamento de pares, quando o princípio masculino era excessivamente dominante. Agora, o princípio feminino precisa ser reconhecido para possibilitar um relacionamento adequado, algo que chamo de um relacionamento andrógeno, no qual o masculino e o feminino se encontram como correspondentes em pé de igualdade. Iguais, mas não os mesmos, porque quando se perde a tensão das polaridades, perde-se a tensão da vida. Iguais, mas não os mesmos. Porque quando se perde a tensão das polaridades, perde-se a tensão da vida. Há uma segunda iniciação na Odisseia, a do filho de Odisseu, Telêmaco. Quando Odisseu entra para o exército de Agamenon, ele e Penélope tinham acabado de se casar e ter um filho. Odisseu está longe há 20 anos, 10 anos na guerra e mais 10 anos perdido pelo mar Mediterrâneo. Então Telêmaco tem 20 anos e esteve com sua mãe todo esse tempo. Atena vem até ele na forma de um rapaz e diz: vai encontrar seu pai. Então a primeira iniciação é a de Odisseu, a iniciação do homem maduro na vida da caridade do casamento. A segunda iniciação é a do jovem Telêmaco, que é introduzido à condição de homem, deixando a mãe e indo até o pai. A terceira é a iniciação de Penélope, esposa cujo marido está longe e que mostra resistência e fidelidade ao longo das tentações dos pretendentes por lealdade a seu consorte. Portanto, este é um fantástico compêndio das iniciações tal como concebidas nesses países: a iniciação da juventude, a da plena maturidade e a da mulher. Odisseu sai de Troia com 12 navios e segue para a cidade de Ismara, rumo norte. Quando os navios e guerreiros aportam, o que fazem? Saqueiam a cidade e violam as mulheres. O sacerdote de Ismara chega a agradecer a Odisseu por não estuprar sua filha. Esta é a medida da voracidade daqueles homens. Os deuses então declaram: isso não é maneira de um homem voltar para sua esposa. Esse não é o modo correto de um homem se relacionar com a mulher na coexistência doméstica. Durante 10 dias, eles sopram os navios de Odisseu em todas as direções. Para chegar onde quer, Odisseu terá de encontrar e apaziguar as 3 deusas. Afrodite, Hera e Atena aparecerão a ele na forma de 3 ninfas, Circe, Calipso e Nausicaa. Acho fascinante que as 3 forças que no período homérico inicial tiveram sua majestade desprezada tenham agora de ser encaradas em todo o seu poder. Assim veremos a história da jornada visionária de reintegração do masculino e do feminino num relacionamento de reciprocidade, ao invés da predominância exagerada de um ou de outro. Soprados pelos ventos, os navios vão parar no norte da África e na terra dos lotófagos. Ali eles são narcotizados e levados à terra dos sonhos. E desse momento em diante, até que Odisseu acorde na ilha de Ítaca, ele não mais se encontra com seres humanos, mas somente com monstros e ninfas. Ou seja, desse ponto em diante,
A sua viagem se torna onírica. Ele desce ao inconsciente, lá no fundo de seu ser, até as regiões que foram ignoradas e que precisam ser assimiladas. Quando os soldados das 12 naus comem o lótus, eles também são transportados ao mundo dos sonhos, e Odisseu tem de arrastá-los de volta ao navio um por um e amarrá-los aos mastros. Sabemos qual é o problema. Ele veio de um mundo que rejeitou e negou o princípio feminino, tentando dominá-lo ou substituí-lo por um sistema patriarcal. Agora ele terá de encarar a força crua do feminino e submeter-se a ela. Estamos passando do mundo da consciência latente ao mundo dos sonhos, do mundo dos objetos racionais para o mundo das experiências místicas, metafóricas. Passaremos pela jornada mitológica de modo estritamente clássico. Seremos ejetados da vida normal, pois algo está faltando. Um relacionamento adequado entre masculino e feminino está faltando. Para embarcar nessa viagem mítica, atravessamos o limiar que leva ao mundo onírico. O primeiro encontro é com aquilo que chamamos de guardião do limiar. Poder que representa a transição da esfera da vida diária para a esfera dos mistérios. O guardião do limiar é um monstro ameaçador e quase sempre uma manifestação menos elevada daquele mesmo poder que encontraremos quando finalmente chegarmos ao cabo da jornada. Assim, a primeira criatura com a qual Odisseu se depara é Polifemo, o Ciclope, aquele personagem de um olho só. O único olho representa o centro do alvo, a porta estreita pela qual devemos passar a caminho da iniciação. Polifemo é filho de Poseidon, senhor das águas abismais, que rege toda esta aventura. Ele é o senhor do inconsciente, contraparte grega de Shiva. Odisseu e os 12 homens entram na caverna para conhecer a terra onde estão. Lá encontram potes e jarros de leite, queijo, manteiga, e percebem que chegaram à morada de algum tipo de pastor. Vejam só, o pastor chega aí, que espanto, é um gigante enorme com um olho no meio da testa e ainda por cima, antropófago. Ele diz a Odisseu, quem é você? Odisseu pensa rápido e responde, eu sou ninguém, ninguém com N maiúsculo. Esse é o primeiro estágio da autorrenúncia no caminho da esfera mágica. Ele não se gaba, ele não diz, por exemplo, eu sou Odisseu. Nunca ouviu falar de mim? Não. Ele afirma, eu sou ninguém. Veremos uma sucessão de autorrenúncias à medida que ele vai adentrando o abismo. O Ciclope diz, ora, temos aqui uma boa refeição, e pega 2 dos homens e os estraçalha. As coisas vão mal. Um pouco depois da refeição de Polifemo, Odisseu lhe diz, será que não gostaria de um pouco de vinho para acompanhar sua refeição? Polifemo nunca bebeu vinho. Aceita e vai ficando muito sonolento e bêbado. Então Odisseu e um dos seus homens pegam uma viga enorme, fazem uma ponta que deixam ficar em brasa no fogo e depois afincam no único olho do Ciclope adormecido. A cena é descrita com maravilhosa riqueza de detalhes. O espeto entra, ouve-se a umidade do olho a ferver, o sangue a espirrar, o chiar da carne em brasa. Polifemo continua vivo. Ele grita e faz um alarido enorme, perturbando os outros ciclopes da vizinhança, que gritam, o que está acontecendo aí? Alguém está te machucando? E Polifemo grita, ninguém! Neste caso, resmungam os outros ciclopes, cale a boca! Portanto, Odisseu foi salvo pela autorrenúncia. O olho do Ciclope está inoperante, mas ele continua na caverna e Odisseu e seus homens precisam sair. Então Polifemo se coloca na porta. Ele pretende esperar que os homens saiam. Odisseu, homem ardiloso, tem uma ideia. Ele junta 3 ovelhas, ata uma à outra e coloca um de seus homens sob a ovelha central. Depois as toca para fora. E mais outro, e mais outro, e mais outro. 6 vezes 3. Chegamos ao 18º caprino.
O Ciclope passa a mão sobre as ovelhas e diz: "Ah, essas são minhas ovelhas que estão indo pastar." Todos os homens conseguem sair. Odisseu entra debaixo do carneiro gigante. Naquele período, o carneiro simbolizava o sol e o princípio solar representava o poder masculino. No Egito, o deus Sol, Amon-Ra, era representado por um carneiro. Nessa época, ninguém leria esse relato sem saber que Odisseu estava se identificando com a jornada solar. Ele se identifica com o Sol e, como veremos, ele acaba na Ilha do Sol. Isto é importante. Ele abriu mão do seu caráter secular e se identificou com a energia solar, a consciência solar, a vida solar. Ele passa pelo Ciclope. Atravessamos o limiar que leva à esfera espiritual. Ora, o que acontece quando se entra no mundo espiritual, deixando de fora seu caráter secular? Quando se abre mão da vida material, há o perigo do que os psicólogos chamam de inflação do ego. Nossa, sou tão espiritual. Tendo atravessado o limiar, Odisseu chega à Ilha dos Ventos e de Éolo, deus dos ventos. Do prana. Em sânscrito, respiração, espírito. Mas esse deus tem um hábito curioso. Ele tem 12 filhos e 12 filhas e casa uns com os outros. Ele é também um anfitrião muito generoso e quando o exército com os 12 navios chega, ele os recebe amavelmente. Quando estão prestes a partir, Éolo dá um presente a Odisseu. Uma bolsa cheia de vento. Aí dentro há vento suficiente para levá-lo até Ítaca, diz o anfitrião. Mas não abra tudo de uma vez. Seja paciente. Eles embarcam e vão velejando de volta. E Odisseu vai caindo no sono. O líder representa a consciência que controla, mas os marujos representam o id, o poder do eu quero. Assim que Odisseu adormece, os homens ficam curiosos e impacientes e abrem a bolsa de vento e, puf, num sopro, acaba-se o vento. Vem uma calmaria. É a chamada deflação. E aqui começa o ciclo maníaco-depressivo. Esse é um fenômeno psicológico bastante comum. Estamos pensando que somos o máximo, divinos, e de repente, não somos. Essa dinâmica é parte da condição humana. A virtude necessária é encontrar um temperamento que fique entre um e outro. Portanto, a tripulação atravessou o portal, passou pelo portão estreito, vivenciou a inflação e agora não tem mais nada. É preciso voltar a remar. Há algo mais humilhante do que uma frota de guerra remando? Eles remam de volta à ilha de Éolo e dizem: fizemos uma besteira. Pode nos dar outra chance? Mas o Deus responde: nada disso. Remem. Eles vão remando. E a próxima aventura é a da depressão total. Houve a inflação. Agora vem a deflação. Eles chegam a uma ilha que poderia ser a Sardenha e descem dos navios. É a ilha dos Lestrigões. Ao ler esse épico, aos poucos vamos nos dando conta de quão horríveis são essas pessoas e do perigo que os gregos correm. Os Lestrigões são canibais. Quando Odisseu envia 3 batedores para reconhecer o terreno, eles carregam um e o colocam na panela. Eles agarram um e colocam na panela. Os outros 2 fogem, mas são perseguidos pelos Lestrigões que, do alto da ilha, começam a lançar rochas enormes nos navios, reduzindo-os a um amontoado de farpas, salvo o de Odisseu. De modo que agora resta a Odisseu apenas um navio, e os homens remam desesperadamente. Esse é o abismo. É a autorrenúncia em grande estilo. Um navio movido a remos. Recapitulando, passamos pelo portal, atravessamos o portão estreito, inflação, deflação, e agora chegamos à Ilha do Amanhecer,
governada por Circe das madeixas trançadas, hábil em todo tipo de magia, mas sem grande ternura pela humanidade. Chegamos à grande crise da história. Estamos no abismo, na pior, estamos morrendo na praia. Aqui encontramos a primeira deusa, que representa a tentadora. A tentadora é a iniciadora. Ela é sedutora, e é ela quem leva o herói para além dos limites. Ela é a deusa Maia em seu aspecto de iniciadora. Em sua ilha pantanosa, ela tece tapeçarias, e à sua volta grunhem as feras, seres humanos que ela transformou. Dessa vez, os batedores de Odisseu são convidados para uma refeição, contaminada por uma poção. Assim que começam a comer, são transformados em porcos por Circe. Felizmente, Odisseu não estava com os batedores. Ficou para trás esperando o retorno deles. E eis que, bem nesse momento, aparece Hermes e diz: "Você está encrencado. Vou te dar uma ajuda." Hermes dá a Odisseu uma plantinha chamada Mole, que o protegerá do poder do feitiço de Circe. Então Hermes diz: "Quando você entrar, ela não conseguirá enfeitiçá-lo. Ameace-a com sua espada e ela se submeterá. E não apenas isso, ela o convidará para sua cama. Quando ela o convidar, vá." Eis os dois poderes, o poder da ação física do homem e o poder feminino da magia, o poder mágico de atrair, repelir e encantar. Circe e Odisseu se enfrentam. Essa é a primeira vez que Odisseu encara uma mulher que é páreo para ele. Ele não consegue mandar nela, e ela tampouco consegue subjugá-lo por causa da ajuda de Hermes. E agora vem a imagem que adoro. Ela tem o poder da magia, ele tem o poder físico. Odisseu força Circe a trazer seus homens de volta à sua forma original, e chegamos à seguinte afirmação: quando eles voltaram à sua forma humana, estavam mais belos e fortes e sábios do que antes. Dei-me conta de que não apenas nessa história, mas também no mito egípcio de Osíris e na história asteca de Quetzalcoatl, o iniciador é a mulher que tenta, aquela que convida o macho ao espaço dos bastidores, quebrando as leis. Circe conduziu Odisseu por duas grandes iniciações. A primeira é ao inframundo, onde os ancestrais habitam. Esta é uma iniciação que leva ao que poderíamos chamar de terreno biológico, descendo ao inframundo e ao âmbito dos espíritos ancestrais. Estes representam os poderes generativos biológicos, dos quais todos nós somos produto. No inframundo, Odisseu sacrifica um animal, e o sangue atrai os espíritos. Um dos primeiros a chegar é o do jovem Elpenor, timoneiro de um dos navios afundados pelos Lestrigões. Nesse inframundo, os espíritos são apenas sombras trêmulas, salvo o de Tiresias, que é uma presença tridimensional. A história de Tiresias é sempre divertida. Certo dia ele ia passeando pela floresta quando encontrou duas serpentes que copulavam. Ele pôs seu cajado entre as duas e foi transformado em mulher. Então ele viveu como mulher por 8 anos. Certo dia ele ia andando pelo bosque e se deparou com duas serpentes copulando. Quando colocou seu cajado entre elas, foi transformada em homem de novo. Um belo dia, lá no alto e ensolarado Olimpo, Hera e Zeus discutiam quem tinha mais prazer durante o sexo, se o homem ou a mulher. "Bem", diziam eles, "você está daquele lado, eu estou desse lado, então como é que vamos saber, hein? Vamos perguntar a Tiresias." Mandaram chamar Tiresias, e ele respondeu: "Ora, é a mulher, 9 vezes mais." Por alguma razão, que antes eu não compreendia, Hera não gostou da resposta e cegou Tiresias. Zeus sentiu certa responsabilidade pelo fato e deu a Tiresias o poder da profecia. Cego a superfícies meramente fenomênicas, Tiresias intuía as formas morfológicas subjacentes, das quais derivam todas as coisas. Mas por que Hera ficou zangada? Depois de uma das minhas palestras sobre esse assunto,
uma senhora me procurou e disse: Eu sei por que Hera ficou irritada. Estou sempre disposto a aprender, respondi. Então ela disse: É porque daquele momento em diante ela não pôde mais dizer a Zeus: Estou fazendo isso por você, querido. Tiresias é o informante e o representante desse poder que constitui o problema a ser enfrentado por Odisseu. O homem não como dominador, mas como parceiro e contraparte correspondente à outra metade do andrógeno formado por homem e mulher. Essa primeira iniciação pela qual Odisseu passa, conduzido por Circe, se dá, portanto, no campo biológico. É uma viagem pelo inframundo, um encontro com os ancestrais e a percepção de que homem e mulher são transcendentalmente um, de modo que Odisseu volta e diz a Circe: Bem, eu aprendi essa lição. E ela diz: Que bom, então tenho outra para você. Tendo sido iniciado no campo biológico da nossa humanidade, Odisseu agora deve passar pela segunda iniciação. Deve ser apresentado à luz da consciência. Acontece que Circe é filha do deus Sol, Febo Apolo. Ela diz a Odisseu: Eu te mostrarei o caminho até a ilha do meu pai, o Sol. Ela o previne sobre os perigos do caminho, que são riscos clássicos. Primeiro são as sereias, cuja música encanta e atrai os marinheiros, levando-os ao naufrágio contra os rochedos. Qual é o canto da sereia? É a música do mistério do universo, que não permite ir adiante através do mero trabalho no mundo dos fenômenos. Filósofos helenísticos posteriores identificaram as sereias com a esfera dos céus, e seu canto é a música das esferas, a música do universo, que pode de tal modo nos enfeitiçar que esquecemos o passado terreno. Ouvi o astronauta Rusty Schweikart, da Apolo 9, narrar sua experiência do canto das sereias durante o seu voo em torno da Lua. Ele devia desempenhar o que se chama atividade extraveicular. A tarefa consistia em sair do veículo espacial, vestindo a roupa de astronauta, ligado à nave apenas pelo cordão umbilical, e fazer um trabalho lá fora. Seu serviço devia estar coordenado com outro trabalho que acontecia dentro da nave. Todos eles têm de ser mantidos muito ocupados para que sua mente não vivencie justamente o que ele narrou. Algo deu errado com a máquina dentro da nave, e Rusty ficou 5 minutos sem nada para fazer. Ele estava lá fora, viajando pelo espaço a uma velocidade de quase 30.000 km por hora. Não havia som nem vento. E lá embaixo estava a Terra, ao lado a Lua e em cima o Sol. Ele pensou: o que será que eu posso ter feito para merecer essa experiência? Ora, esse é o tipo de experiência mística, transcendente, que pode nos descarrilhar dos trilhos da nossa tarefa de vida. Outro exemplo de alguém que saiu de órbita é de Santo Tomás de Aquino. Ele trabalhava na Suma Teológica, já tinha escrito cerca de 11 volumes e ainda faltava um pouco para terminar, quando, certa manhã, ao celebrar a missa, teve uma experiência mística. Ele guardou a pena e o tinteiro e disse: tudo que escrevi até agora me parece palha. Depois de uma experiência assim, como continuar com um mero trabalho temporal? Bem, é esse o canto das sereias. Caro ouvinte, eu tomo a liberdade de indicar aqui, caso queira aprofundar essa vivência de Santo Tomás, eu tomo aqui a liberdade de indicar um livro que fala um pouco sobre isso, que é o livro Alquimia, da Marie-Louise von Franz, recentemente finalizado aqui no canal. Os 3 últimos capítulos narram justamente essa experiência de Santo Tomás e um suposto texto feito por ele em decorrência dessa experiência mística que ele teve. É interessante, vale a pena.
Continuando. Existe uma revelação que transcende a tudo o que se pode fazer ou pensar. É a experiência mística mais cabal que se pode ter. E é isso que Odisseu quer, porém, sem ser atirado nas rochas para consegui-lo. Por isso ele entope os ouvidos dos seus homens com cera e se amarra ao mastro sem cera nos ouvidos. Ele diz ao timoneiro: não importa o que eu diga, não me desamarre. Pois ele sabe que será irresistivelmente atraído para fora do seu corpo. Depois das sereias vem a trama estranha e horrível de Sila e Caríbdis. Sila é uma jovem náufraga numa costa escarpada de rocha, e a parte de baixo do seu corpo é uma matilha de cães a latir. Do outro lado rodopia um turbilhão na água, e esta é a outra deusa, Caríbdis. No período helenístico, Sila era identificada como a rocha da lógica, enquanto Caríbdis era associada ao abismo do misticismo. É preciso navegar entre os dois. Essas são as instruções para seguir adiante pelo caminho do meio, entre os pares de opostos. Depois de passar por essas provas, Odisseu chega à Ilha do Sol, casa de Febo Apolo. Mas nessa ilha existe um tabu. Não se pode matar nem comer o gado do sol, ou seja, quando se está na presença da deidade última, não há de se ter preocupações econômicas. Quando chega esse momento da mais elevada experiência da consciência e energia da luz da vida, algo extraordinário acontece. Não há como ter preocupações como, por exemplo, vamos comer um sanduíche e tomar um café. Conta-se uma história sobre Ramakrishna, grande santo indiano do século XIX, que viveu em Calcutá. Seu maior discípulo foi Narendra, mais tarde intitulado Swami Vivekananda. Certo dia, quando Ramakrishna estava prestes a entrar no templo de Kali, de quem era sacerdote, Vivekananda lhe disse: sabe, há uma coisa que gostaria que a deusa fizesse por mim. Me desse. Será que podia pedir a ela por mim? Ramakrishna entrou e, ao sair, Vivekananda perguntou-lhe: então, pediu a ela? Ah, disse Ramakrishna, me esqueci. Então, da próxima vez que ele entra no templo, o discípulo o lembra. Quando ele sai, diz: me esqueci. A mensagem é que, quando se está na presença de Deus, não se tem esses pensamentos de ordem secundária. Odisseu adormece, e seus homens se comportam mal. Matam as vacas sagradas, assam-nas e comem-nas. Apolo denuncia esse sacrilégio a Zeus, e quando Odisseu e seus homens lançam-se ao mar novamente, Zeus joga um raio em cima do navio, destruindo-o e afogando a todos, menos a Odisseu, que se salva agarrado ao mastro, mas é varrido por todo o caminho que acaba de percorrer. Ele chegou à porta de ouro através da qual a consciência poderia facilmente entrar na vida eterna para nunca mais nascer, desvinculada por completo do campo do tempo. Mas esse não é seu destino. Sua sina é voltar para Penélope e sua vida. Odisseu é levado de volta. Há um quesito muito interessante a se observar aqui. Quando se chega a esse ponto de intensa concentração e se está prestes a romper e adentrar a realização última, todos os meros impulsos terrenos estão refreados, mas se a concentração for interrompida, esses impulsos arrastam a pessoa de volta. Há uma história indiana maravilhosa que encontrei por acaso ao ler Mahabharata. Um santo meditava dentro de uma lagoa. Fazia 100 anos, mais ou menos, decerto, apoiado numa perna só. Ele estava apenas a um passo da realização quando ouviu um barulho na superfície da água. Uma distração. Ele olhou. Ora, se nos deixamos derivar um pouco, muita coisa sai do lugar. Ele viu que era um peixe grande. Era um peixe grande nadando alegremente com muitos peixinhos. O yogi foi sobrepujado pelo sentimento. Ah, que peixe feliz com sua prole! Quisera eu ter uma prole. Acho que vou procurar alguém para me casar,
Então ele saiu da lagoa e foi até o palácio mais próximo. Ali, é claro, havia um rei, e sendo yogi, ele sabia tudo sobre esse tipo de gente. O rei tinha 50 filhas, mas os yogis que acabam de sair de um retiro de meditação não têm uma aparência muito atraente. Esse yogi fedorento entra no palácio. O rei o recebe e ele diz: "Quero me casar com uma das suas filhas." O rei olhou para ele e pensou: "Ai, meu Deus." É claro que o yogi ia lendo seus pensamentos. Sabendo disso, o rei afirmou: "Aqui não temos o costume de dar nossas filhas em casamento. Elas é que escolhem seus maridos. Chamarei um eunuco e ele o levará até o harém. E se alguma das minhas filhas o quiser, então pode ficar com ela." Veio o eunuco e levou o yogi até o harém. Um segundo antes de a porta se abrir, o yogi se transformou num rapaz encantador, de cílios longos como os de um camelo e de uma beleza além da imaginação. Quando a porta se abriu e o eunuco disse: "Seu pai manda dizer que qualquer uma que quiser se casar com este homem pode ir embora com ele." Todas soltaram gritinhos, todas o quiseram, e ele saiu com 50 esposas, obedecendo ao trato feito com o rei. Um tempo depois o rei pensou: como será que as coisas vão indo? Então mandou aprontar seus elefantes, montou e pegou a trilha na direção onde o yogi tinha ido com as suas 50 filhas. Passado um tempo, o rei se deparou com 50 palácios. Ele então entrou no primeiro e viu uma das suas filhas entre almofadas e perguntou: "Como vai, minha querida?" "Ah", respondeu a filha, "ele é maravilhoso. Bem, a única coisa que me deixa um pouco preocupada é que ele está sempre comigo." Então o rei foi visitar a próxima filha. Ela manifestou a mesma preocupação. "Como estão minhas irmãs?" Em geral, as pessoas pensam que vale a pena praticar yoga para chegar a esse grau de realização. Mas nessa situação, o pai simplesmente foi para casa pensando: "Bem, estão todas felizes. Tudo bem." Começaram a chegar os bebês. Um bebê é um encanto. 2 bebês são 2 encantos. 3 bebês começam a ser outra coisa. E 4 então, hã? E 50? Então o yogi pensou: agora me lembro no que estava pensando antes. Acho que vou voltar para minha lagoa. Quando ele sugeriu isso às suas esposas, elas responderam: "É mesmo, está muito bagunçado por aqui. Nós vamos também." Deixaram as crianças com as babás e governantas, e o yogi e as 50 esposas voltaram para a lagoa, onde ficaram numa perna só. E então, isso é o que eu quero dizer com a expressão ser trazido de volta. O navio de Odisseu sossobra. Sua tripulação se afoga. Ele está sozinho, agarrado a um mastro, e viaja uma longa distância até a Ilha do Sol. E, de repente, ele está no caminho de volta. Notem que ele vivenciou as 2 iniciações de Circe, uma no campo biológico e a outra na vida solar. Mas sua jornada não terminou. Ele deve voltar ao mundo da experiência dual. Lá vai nosso herói voltando pelo mesmo caminho percorrido e de novo lançado à praia. Não na ilha de Circe, mas na ilha de Calipso, uma espécie de ninfa de meia-idade. Ele vive com Calipso por 7 anos. Isso é um casamento. Isso é entrar de verdade num relacionamento prático e real entre 2 poderes, o feminino e o masculino. E chega uma hora em que ele está sentado na praia pensando em Penélope. Parece que ele aprendeu a lição. Então Hermes volta e diz a Calipso: "Você tem de deixá-lo partir." Depois se dirige a Odisseu. "É tempo de voltar para casa, para Penélope." Então Calipso, que deve obedecer a ordens superiores, e como sabemos Hermes é mensageiro dos deuses, não tem escolha senão preparar uma balsa e abastecê-la com provisões para a partida de Odisseu. As marés o levam, e ele agora se aproxima do local onde aconteceu a primeira travessia do portal. A turbulência. É o outro mundo que vem entrando.
Esta é uma região de grandes dificuldades para o místico e para qualquer pessoa. Cruzar o limiar para dar o mergulho já é difícil, mas voltar a integrar-se à vida novamente não é nada fácil. Poseidon, que está de olho em Odisseu desde o incidente com seu filho Polifemo, o Ciclope, aproveita a oportunidade para se vingar. Afunda a pequena embarcação, deixando Odisseu ser jogado de lá para cá pelas ondas, até que ele recebe uma ajuda de Leucoteia, deusa branca dos mares, e da própria Atena, sendo por fim lançado à praia na ilha de Feacis, na ilha dos Feacis. Na manhã seguinte, ele está dormindo na praia. Lá vem a pequena Nausicaa, a filha do rei, com suas damas de companhia. Ela veio lavar roupa num regato que corre para o mar. Terminado o trabalho, as meninas começam a brincar com uma bola e jogam de um lado para o outro até que a bola escapa e vai pulando acertar Odisseu, que acorda. E esse homem grande e musculoso, nu, se levanta de entre as algas marinhas e cobre sua região genital com um ramo de oliveira. James Joyce chega a mencionar que Odisseu foi o primeiro cavalheiro. As meninas estão mortas de medo, exceto Nausicaa. Ela corresponde a Atena, padroeira dos heróis. E esta mocinha que vive numa ilha onde não há muitos rapazes distintos pensa: estamos diante da adoração dos heróis. Seu herói chegou, finalmente. Odisseu conversa com Nausicaa, que o toma sob sua proteção e o leva até seu pai, o rei Alcínoe. Este convida Odisseu para um rico banquete e, depois que o hóspede está satisfeito, pergunta: então, forasteiro, quem é você? E, em vez de responder ninguém, ele diz: eu sou Odisseu. Ele retomou seu nome. A aventura está completa e ele está no limiar do retorno para casa. O rei diz então: faz 20 anos que esperamos para descobrir o paradeiro desse homem. E agora ele está aqui. Evidentemente, Nausicaa agora percebe: ele não é para mim. E Odisseu começa a contar a história da sua jornada. É aqui que começa a Odisseia. Toda a história é uma recapitulação de Odisseu narrando tudo o que o trouxe até ali. Depois ele pede ajuda para voltar para casa. Alcínoe põe a seu serviço um belo barco. Odisseu é levado a bordo adormecido, exausto depois de suas aventuras e do exaltado festim. O navio aporta em Ítaca e Odisseu é deixado, enfim, na praia da sua terra natal, ainda adormecido. Que belo momento! Acordando do seu sonho, ele está pronto para voltar para Penélope, que o espera em casa. Assim termina sua jornada de sonho, durante a qual ele vivenciou a tentadora Circe, mensageira de Afrodite, a esposa Calipso, mensageira de Hera, e a encantadora moça virginal Nausicaa, mensageira de Atena. Nesse meio tempo, Penélope se ocupa em tecer e desfazer a teia, como a lua. Por 20 anos, seu marido esteve ausente. A guerra terminou, os outros voltaram. Mas onde está Odisseu? Pretendentes jovens e de meia idade chegaram vindos de todos os palácios da região, dizendo: uma mulher não pode sobreviver sozinha neste país, num lugar como este. Você precisa se casar com um de nós. Penélope tem fé de que seu marido voltará e responde a eles: quando eu terminar esta teia, escolherei um de vocês. Ela tece de dia e desmancha tudo durante a noite. Odisseu é o sol e ela é a lua. Eles estão associados a um mistério do calendário que simboliza a relação entre a consciência solar e a lunar, a consciência masculina e a feminina. Atena aparece na forma de um jovem e diz a Telêmaco: menino, vai procurar teu pai. Aqui começa a iniciação de um jovem na vida masculina através da busca do pai. Ninguém sabe onde seu pai está, então Telêmaco pensa: acho que vou consultar Nestor. Nestor era um dos velhos conselheiros de guerra, algo como um técnico de futebol da antiga geração.
Ele conhece todos os heróis, todos os riscos, sabe de tudo. Enquanto Telêmaco sai para procurar Nestor, os pretendentes armam uma emboscada para matá-lo na volta. Mas ele é informado disso e retorna por outro caminho. Ele desembarca e entra no abrigo de Eumeu, porqueiro de Odisseu. Não é interessante que o pai encontrará seu filho na casa do porqueiro? Odisseu foi iniciado pela mulher que transforma homens em porcos. Orestes foi limpo da sua culpa pelo sangue do porco. O porco é o animal mais sagrado dos mistérios profundos do inframundo. Quando Odisseu chega a Ítaca, a primeira criatura que o reconhece é seu velho cão, mas a segunda é a servente Euricleia, que ao lavar seus pés reconhece uma cicatriz deixada em sua coxa pela presa de um javali. Vale lembrar que Adonis foi morto por um javali e Osíris foi assassinado por seu irmão Sete no momento em que adentrava o pântano de Papiros para caçar javalis. Também Odisseu foi ferido por um javali. É fundamental esta associação do javali com a morte e ressurreição, com a alma e o renascimento, com o herói que havia desaparecido e agora retorna. Quando Euricleia reconhece a cicatriz, percebe quem ele é e abre a boca para dizer seu nome. Odisseu tampa sua boca e diz: "Não diga nada." Isso porque, se seu nome fosse pronunciado, os pretendentes o pegariam. Por sincronicidade, Penélope finalmente desiste da espera e declara: Está bem. Casarei com aquele que armar o arco de meu marido e conseguir atravessar 12 machados com uma flecha." Novamente aparece o número 12, o ciclo do zodíaco. Todos tentam, e claro, nenhum deles consegue. Então se apresenta o andarilho que acabou de chegar e que ninguém conhece, e diz: "Eu vou tentar." Esta cena é lindamente descrita. Odisseu pega o arco e o testa, para ver se ao longo dos anos os cupins não o comeram ou coisa semelhante. Ele regula o arco e pega a flecha que, lançada, atravessa os 12 machados. Pega outra flecha e começa a atirar nos pretendentes. Ele é como o sol, que subiu no horizonte, e os pretendentes são como as estrelas em volta da deusa Lua. Todos são apagados. Quando Odisseu retorna, é o fim para os pretendentes. E Penélope diz então: "Oh, querido, você deve ter experiências muito interessantes para contar." Não conheço ninguém que tenha feito uma leitura da Odisseia enquanto iniciação da forma como apresento aqui, mas parece encaixar-se perfeitamente naquilo que poderíamos chamar de viagem arquetípica ao mar noturno e retorno ao tempo de reajustar-se ao princípio feminino, que tinha sido rebaixado desde a Guerra de Troia. O resgate da deusa e a reintegração dos poderes do feminino representam uma nova dinâmica. Embora esses mitos falem de ansiedades e problemas da época, eles lidam sempre com as mesmas forças que agora precisam ser integradas. A Kena Upanishad da Índia, escrita durante o século VII a.C., aproximadamente na mesma época em que foi escrita a Odisseia, também nos fala do retorno das deusas. Os deuses indo-europeus estão reunidos e veem um estranho e misterioso fenômeno chegando pela estrada. "Ora, que será isso?" perguntam eles. Agni, deus do fogo, responde: "Vou até lá ver o que é." Ele chega e confronta essa estranha força que lhe diz: "Quem é você?" Agni responde: "Sou Agni, deus do fogo. Posso queimar tudo." A estranha força joga uma palha no chão e diz: "Vejamos se consegue queimar isso." Agni não consegue queimar a palha e volta para falar com os outros deuses. "Não sei o que é isso. Não posso fazer nada." Então Rudra, deus dos ventos, fala: "Eu vou, deixem que eu fale." Rudra vai até a estranha força e ela lhe pergunta:
Quem é você? Ele responde: Sou Rudra, deus dos ventos. Posso derrubar tudo. A força novamente depõe a palha no chão e diz: Vejamos se consegue mover isto. Rudra não consegue e volta para o grupo dos outros deuses. E então aparece uma deusa, Maya. Esta é a sua primeira aparição em toda a tradição védica. Ela apresenta aos deuses Brahman, Deus Supremo. Trata-se do feminino como poder revelador, exatamente o que acabamos de ver na Odisseia.